para mim é uma alegria enorme poder participar desse GT. Eu me inscrevi para o GT 11, na verdade, Memória, Oralidade e Religião. E recebi um e-mail onde eles justificavam o seguinte, que não teve número suficiente, né? Mas o meu trabalho já havia sido aceito. Então eu agradeço muito pela acolhida de vocês, uma vez que meu tema é uma pesquisa sobre religião, né? Evidentemente que essa é a minha colaboradora, Termutes, ela é de Franca, né? Da cidade de Franca. E esse trabalho, qual é o objetivo desse trabalho? É de apresentar alguns dos resultados de depoimentos. Aqui eu uso essa expressão depoimentos, mas eu já vi durante todo esse encontro que não é um termo muito apropriado, daí a importância, inclusive, de participarmos dos congressos, né? Então, mas, enfim, a partir das entrevistas que eu fiz com ela, obrigado. É uma professora de história, né? Aposentada, escritora, conferencista, evangelizadora, expoente do movimento espírita e fundadora da primeira mocidade espírita da cidade de Franca. E também é ela que criou o encontro de evangelizadores espíritas. Tanto a mocidade espírita, ela funciona até os dias de hoje, e esse encontro também, né? Ele acontece anualmente, encontro de evangelizadores. Evangelizadores seria o equivalente a quem trabalha com catecismo, né? Mas dentro lá da religião espírita. Ela é uma mulher de temperamento firme, né? De uma fé inabalável, uma mulher muito determinada. Estudou na Faculdade de Filosofia de Franca e hoje, aos 84 anos de idade, ela está para lançar um livro. Esse livro ainda no prelo, né? Sobre a sua experiência no campo de evangelização. Então ela pretende lançar esse livro, está buscando patrocínio, né? Em outras palavras, está procurando viabilizar a publicação de um livro. Quer dizer que aos 84 anos de idade continua evangelizando e trabalhando, né? Então é uma característica, eu acho que é importante a gente estar falando. Sobre esse artigo, eu penso que é uma valiosa contribuição sobre a importância da mulher na construção da identidade religiosa. No caso aqui, da identidade espírita, né? E também da possibilidade do uso da história oral na construção de uma nova fonte histórica. Essa pesquisa, na verdade, ela é uma extensão de uma comunicação que foi apresentada no 8º encontro da Rede Nordeste, né, da Associação Brasileira de História Oral. Um trabalho que eu apresentei, então, lá na UFMG, cujo título é Narrativas Escritas e Orais da Vida de um dos Pioneiros da História do Espiritismo em Franca. Na verdade, ela era uma colaboradora. Eu estava pesquisando a vida de José Marques Garcia, que é um dos pioneiros do Espiritismo em Franca. Eu fiz uma entrevista, né, e esse era o meu objetivo. Tanto é que naquele encontro eu apresentei um trabalho falando sobre José Marques Garcia, sobre a história do Espiritismo na cidade. Então, e por que eu fiz essa pesquisa? Na verdade, tem um projeto de pesquisa sobre a história do Espiritismo em Franca. O porquê desse projeto? É uma cidade que hoje tem mais de 350 mil habitantes, né? E, de acordo com o censo, não este de 2010, esse ainda não saiu os números, mas o anterior, 7% da população dessa cidade são de espíritas. E, inclusive, a presença espírita em Franca é tão forte que tem serviço com nome de ruas, né? Com algumas instituições que são construídas bem no centro da cidade, inclusive o centro mais antigo da cidade. Na ocasião dessa outra comunicação, eu falava sobre isso. O centro fica entre a igreja matriz e a prefeitura local. Imaginem vocês, um centro espírita, né, uma cidade entre a igreja matriz e a prefeitura, né? Então, vai ver que realmente havia uma importância muito grande sobre isso. Mas, em momento algum, eu estava pensando na possibilidade, né, de um trabalho como o de hoje, né? Quer dizer que essa comunicação ela é resultado das minhas reflexões
das minhas observações acerca de tudo aquilo que ela me contou. Então eu fiz a primeira entrevista, foi uma entrevista de 2 horas e meia aproximadamente, foi uma entrevista muito interessante, e depois de algum tempo eu pensei nessa entrevista, na riqueza da entrevista, e num primeiro momento eu fiquei focado no meu objeto de pesquisa, que era o José Mais Garcia. Mas num segundo momento eu comecei a refletir sobre a entrevista. Né? Então eu comecei a ver a entrevista com outro olhar. Né? Então, qual o olhar? Que eu comecei a observar? A utilizar a entrevista, mas na construção da própria identidade dessa minha colaboradora e também de como se forma a identidade, né, identidade de um líder, né, no caso, o líder espírita. E também essa comunicação de hoje é uma maneira de restituir, né, a riqueza das contribuições, né, do documento produzido a partir da entrevista. E quem fala, né, desse conceito de restituição é o próprio Cortelli. Né? Ele diz para nós o seguinte, que acredito que prestamos às pessoas entrevistadas, no caso, né, aos movimentos, sejam indivíduos, fazer com que a sua voz seja ouvida e levá-la para fora. Então, é uma espécie de certa forma, estou restituindo, né, a ela, né, a riqueza do trabalho que foi feito. Bom, com esse texto, então, pretendemos responder algumas questões, né, algumas indagações. Como se constrói a identidade de um líder espírita? E como que essa professora, uma simples professora, a professora Termutz, se tornou uma das principais lideranças espíritas? Né? Porque aquilo que nós vimos durante o congresso, né? Por que uma pessoa aparentemente simples, né, se torna assim, alguém muito importante? Então, como é que se dá a construção da identidade religiosa espírita? Na verdade, né, pelas minhas pesquisas, a identidade ela é uma construção. Né? Então, e ela vem sendo construída e reconstruída ao longo das nossas vidas. Né? Então, na verdade, a identidade não é algo que é pronta, né? Ela é sempre construída. E aqui tem algumas referências falando sobre a questão da identidade, né? Que é desde o nascimento, no contato com outros, né? A cada experiência vivida. Né? Bom, mas como se dá então a constituição de uma identidade espírita? A partir das minhas pesquisas, também da análise da entrevista, ela é constituída, essa identidade religiosa espírita, a partir dos princípios que os espíritas acreditam. E nesse sentido, são princípios cristãos, que não tem assim muita diferença dos princípios religiosos, né, dos católicos ou dos evangélicos. Né, que em síntese seria a questão do amor. Né? Se eles vivenciam ou não esses princípios, isso é uma outra discussão. Mas pelo menos eu percebi na pesquisa que o sentido da vida para eles é o amor. Né? Uma expressão, quem ama não adoece. Não chato? Não fala. E aonde é o que diferencia, portanto, essa identidade, né, dos demais cristãos, já que os espíritos assim se titulam como cristãos? É justamente esses princípios, né, como a vida após a morte, a comunicação dos espíritos. Então, nesse sentido, há um diferencial. Né? Agora, algo que é muito importante na constituição da identidade da Termutz é a influência de sua mãe. Porque quando ela fala de sua mãe, né, ela usa a seguinte expressão: porque aquela criatura ali, e mostra na parede o retrato da mãe. E ela fica muito emocionada nesse momento, né, as lágrimas, ela se
se recompõe e continua falando. Apesar de nessa existência ter sido quase analfabeta, eu como professora reconheço que ela foi uma pedagoga extraordinária, que criou 9 filhos sem marido, porque meu pai nos deixou e voltou para Sacramento, Minas Gerais, Mineira. Ela não quis ir com meu pai porque ela pensava que aqui em Franca tinha escola para os filhos. Então ela ficou e ele foi. Vejam, gente, a força dessa mãe. Ela preferiu ficar com 9 filhos do que acompanhar com o marido. Então é uma mulher muito forte, né? A mãe. E na educação, como é que a mãe ensinava ela? Ela inclusive chama isso, antes de falar de educação da mãe. Quando ela entra na escola, ela tinha um professor muito rígido, de língua portuguesa, e pedindo para que cada aluno fizesse a leitura de um texto. Os meninos, sem muita habilidade com leitura, tendo alguma dificuldade, e na vez dela, ela conseguiu ir muito bem, né? Ela fez uma boa leitura, e o professor até disse a ela: nossa, mas você lê muito bem, menina. Então ela responde: mas isso é graças à minha mãe e ao Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ela fala do Evangelho? Porque ela conta que quando ficava de castigo, ela brigava muito com o irmão. Ela inclusive usa uma expressão muito forte para uma religiosa, uma líder religiosa. Eu odiava ele, né? Então nas brigas com o irmão, o que a mãe fazia? Já que não contava com a ajuda do pai, dava o Evangelho. E os filhos tinham que ler o Evangelho em voz alta. E a mãe de longe: eu não estou ouvindo. Então ela conta que como que eu poderia ter aquele sentimento de ódio com aquelas páginas maravilhosas do Evangelho. Então ali eu estava sendo educada pela minha mãe, né? Ali eu estava sendo formado. E veja, era uma criança, a mãe ela foi alfabetizada pela mãe, na verdade. Quando ela chega na escola, já sabia ler, né? Daí o professor fez o elogio. De modo que ela, aos 20 anos de idade, ela vai ser presidente do primeiro grupo de jovens. Ela leva a ideia para os adultos, e com 20 anos, né, ela foi pedir permissão para os membros do Grêmio Espírita. Ela tem essa permissão, só que a mocidade passa a ter um tutor, uma espécie de padrinho. Inclusive, ela conta que ela queria que o Grêmio tivesse um nome, a mocidade tivesse um nome. Mas aí o tutor falou: não, mas não pode ser esse nome, tem que ser um outro nome. E nesse momento ela cede, ela aceita o outro nome, mas ela começa então um trabalho com um grupo de jovens. Mais tarde, aos 38 anos de idade, ela convida uma amiga, fica sabendo de um encontro de evangelizadores aqui em São Paulo, pedem autorização para os adultos. Ela já tem 38 anos de idade, pede autorização, vem no encontro e cria na cidade de Franca um encontro de evangelizadores. Pensando numa mulher, né, em 1947, fundar um grupo de jovens, né, e depois, em 65, um grupo de evangelizadores, né, e isso, ainda mais numa cidade do interior do estado de São Paulo, isso tem um peso muito, muito forte. E aí eu fui buscar entender o porquê disso. Então eu encontrei um artigo da professora Cléria Bueno, onde ela fala o seguinte: que em relação à doutrina espírita, qual que é o papel reservado às mulheres? Esse papel ele não é um papel de submissão, né, como é encontrado talvez em outras religiões. Nesse sentido, é uma doutrina mais liberal com relação às mulheres. E também isso é percebido na leitura do próprio Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que no livro Viagem Espírita de 1862, ele conta que o papel das mulheres seria de trabalhar ao lado dos homens, né? Então, como tem aquela frase: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não, aqui Kardec fala ao lado dos homens. Então daí também essa questão da própria doutrina, dando à mulher um papel diferente do que normalmente era reservado, principalmente nos anos 40, nos anos 50. Né? E só para concluir, ela consegue desenvolver todo esse trabalho, né,
e se torna uma professora que mais tarde, ela com os seus alunos, ela como evangelizadora, o que ela conta? Que nas aulas de evangelização vão poucos pais. Os pais não acompanham os filhos. Então ela fala assim, eu estou muito preocupada com a educação dos jovens hoje em dia. Porque os pais não querem saber dos filhos. Eles deixam os filhos na evangelização e não acompanham. Outros nem veem a evangelização. Os filhos vêm sozinhos. Então ela faz uma crítica aos pais dos dias de hoje. Mas como foi na infância dela? A mãe levava ela para o centro espírita. Ela dormia no centro espírita. Ficava nas cadeiras, no fundo. Então, e a mãe colocava ainda o evangelho para ela, né, como uma maneira de educá-la. Então a mãe foi muito presente. E o que ela conta agora como professora, como evangelizadora? Os pais não estão presentes na vida dos seus filhos. Então daí a constituição da própria identidade, né, dessa professora hoje, evangelizadora, onde todo o seu trabalho, em partes, é reflexo da educação que teve, do convívio com a mãe, aquela figura tão importante que ela mostrava na parede. Tem que esgotar. É isso daí.